algum motivo vocês não tiverem qualquer outro tipo de dificuldade, aí abram o fone e se comuniquem comigo, por favor, tá? Porque senão eu embalo aqui também e eu quero fazer uma apresentação não tão extensa para a gente ser objetivo, afinal todos estamos em momento de trabalho, né? Peço desculpas se porventura vocês escutarem alguns latidos, já separei aqui, mas às vezes acontece de ter um imprevisto. Bom, e vamos adiante. E como o Ricardo mencionou, se vocês puderem, quiserem anotar algumas observações para que depois a gente possa debater no final do conteúdo, vai ser muito proveitoso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a presença digital em tempos de coronavírus, né? Então, assim, a gente sabe que todo esse isolamento e a quarentena, eles já mudou o comportamento do consumidor e a forma como o consumidor está se relacionando com todo esse fato que, na verdade, a gente já não aguenta mais, né? Então, antes de eu começar com o conteúdo, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre a pandemia. Pelo fato de que isso é algo que nós não poderíamos prever, mas nós, como empresário, o que você pode prever em requisitos de tecnologia, né, para adaptar no seu negócio em até 5 anos? É legal que a gente tenha aí o Valdir, especialista em tecnologia. O Valdir deve saber bastante dessa área e poder contribuir com a gente também. Então, antes da gente chegar nesse assunto, eu vou abordar um outro tema com vocês enquanto vocês vão pensando nisso. Pensando como empresário, como nós podemos prever a adaptação da nossa empresa em ferramentas tecnológicas para até daqui a 5 anos, tá? Eu costumo dizer que a internet, relacionar a internet como um hábito de consumo. E o hábito de consumo, dentro do hábito de consumo, eu trago um livro aí de Neil Martin. Esse livro, ele trata exatamente deste tema, e algo que ele posiciona de uma maneira bem incisiva no livro é sobre como nós achamos que tomamos as decisões. Então as pessoas, elas acham que tomam decisões sozinhas, mas não. As nossas decisões, elas são influenciadas pela opinião pública, pela mídia, pela política, pelos influenciadores de grupo, pelas pessoas que a gente tem amizade, pela economia e assim por diante. E também são influenciadas pelo marketing. Aí, logicamente, alguns de vocês já podem estar pensando assim: não, eu tomo a minha decisão sozinha. Eu também acho isso. Mas no fundo, nós sabemos que a gente tem sempre opções de decisões. E existem os fatores externos, que são esses mencionados, que influenciam diretamente, sim, nas nossas decisões, através do nosso subconsciente, que é exatamente onde o marketing age, de maneira online ou de maneira offline. Bom, é possível mudar a mente do consumidor e mudar os hábitos do consumidor através de estratégias de marketing? É possível a gente, por exemplo, condicionar atitudes, condicionar pensamentos? Tudo isso é extremamente possível dentro do mundo de marketing que nós atuamos. Espera aí que deu uma travadinha aqui. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Legal. Vocês se lembram de como era viajar de avião? Como era necessário a gente ir até uma loja
para comprar a passagem de avião. E como vocês se lembram de como foi a mudança desse hábito de consumo? Então, o que aconteceu? As companhias aéreas, elas começaram a vender a passagem pela internet. E para isso, como a internet era algo muito novo, as companhias aéreas, elas criaram o incentivo. Então hoje o nosso comportamento é totalmente ao contrário. Se você vai fazer uma viagem, você vai procurar o online. Então as lojas como Submarino, Americanas, criaram vouchers de incentivo para poder incentivar as pessoas a mudar o seu comportamento. Então, por que eu falo sobre isso? Para vocês pensarem, refletirem quais ações de estímulo vocês podem criar na sua empresa justamente para mudar o comportamento do consumidor. E a gente vai ver mais alguns exemplos adiante. Aqui eu trago 3 ações de estímulos. Por exemplo, para esta palestra, se nós tivéssemos um Instagram do grupo Rede Relacionamento, o que seria interessante ter feito? Ter sido postado a arte dentro do Instagram, ter colocado nos stories, ter colocado um cronômetro ao contrário, né, contabilizando o horário, o evento está chegando, não porque a palestra que a Flávia está fazendo, mas sim porque é o nosso encontro. Então, criar a expectativa, gerar a ansiedade pela curiosidade das pessoas. Eu comecei o exemplo de trás para frente, né? Do último para o primeiro. Então vamos para o meio agora. O exemplo da Aquária e Academia. Antes dessa academia ser lançada, ela existe na Vila Branca, no bairro Vila Branca, em Jacareí. 3 meses antes, nós começamos a trabalhar para essa empresa, criando ações de curiosidade, despertando o interesse nas pessoas que moram na região, falando sobre os benefícios que a academia pode proporcionar para os filhos, para os idosos, para os adultos, falando sobre hábitos saudáveis, sobre alimentação saudável. Ou seja, isso no marketing nós podemos também chamar de isca. Então, jogando a isca, né, para o consumidor. Tudo digital. O mundo onde nós vivemos hoje, né, literalmente. Somos forçados e obrigados a viver. E o primeiro exemplo é uma promoção feita na rede social, atrelando mais 2 empresas. Então vocês podem ver aqui a timeline aí, o mural de fundo é de uma empresa que é cliente nosso, atrelando a outra empresa que está lá, o @Lavi Store e o @Móveis Madecor. Então, fazer promoções na internet em conjunto com outras empresas na qual você pode somar forças, porque você não está atuando apenas na sua rede de relacionamento, da sua rede social, e sim atrelando a rede de relacionamento dos 2 vizinhos aí, digamos assim. Tudo que força uma mudança de hábito faz a gente tomar posse de uma rotina, né? Então nós fomos forçados a uma mudança de hábito e acabamos tomando posse de uma nova rotina. E é muito legal para mim, porque esse mesmo conteúdo eu ministrei em outro grupo de relacionamento que eu também faço parte. E foi no início da pandemia. Então eu estava contribuindo para que o pessoal se preparasse. Hoje a gente está falando em um momento onde nós estamos quase no fim, gradativo ou não, estamos quase no fim. Mas será que essa mudança impactou já a mudança de vocês? Impactou já o hábito de vocês, a rotina de vocês? Eu posso dizer por mim que sim, extremamente. Eu achei muito mais produtivo eu fazer reuniões online com as pessoas, porque eu não preciso me deslocar, não preciso gastar combustível, o meu dia é muito mais proveitoso, eu faço milhares de coisas em um dia, sendo que antigamente de maneira presencial eu não tinha tanta produtividade quanto eu tenho hoje. Faz falta o afeto, o contato, mas a gente tem como compensar de outra forma. O autor do livro que eu trouxe no início da palestra, Neil Martin, ele fala que
95% das nossas ações, elas são habituais e apenas 5% são movidas pela mente executiva. Ou seja, sempre que criamos um novo hábito, 95% das vezes, a gente consegue manter esse hábito com apenas uma margem de erro de 5%, que é o nosso crivo ali. Vamos decidir se vamos ou não permanecer. Ou seja, a gente tem 5% de tendência de voltar para o hábito tradicional, presencial, e 95% de manter fortemente o hábito online. Desde que nós tenhamos feito virar um hábito em nossa vida. O exemplo que eu dei do online e offline. Pensando na análise de compra que a gente tinha e que a gente tem hoje, é uma pergunta que eu vou fazer depois, se vocês quiserem me responder no final, fiquem à vontade. Vocês costumam variar de supermercado? Eu praticamente não vario de supermercado. Eu só vou variar de supermercado se eu tiver que comprar algo que só tenha em um supermercado específico. Bom, na quarentena você mudou de hábito? Você mudou de supermercado? Você foi forçado a comprar online porque você não queria se arriscar? E aí, as empresas que tinham presença digital, elas saíram na frente, conseguiram conquistar, cativar o seu interesse? O iFood, ele demonstrou que ele teve um aumento de 40% nas compras online. Bares, supermercados, vários segmentos se reinventaram e vocês sabem muito bem disso. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas mudanças que irão acontecer até 2030. Quando eu falei no início do conteúdo sobre quais tipos de tecnologia vocês podem implementar na empresa de vocês até daqui a 5 anos, é porque até 2030, na verdade, até daqui a 10 anos, nós teremos enormes mudanças impactantes no nosso jeito de viver e no nosso jeito de fazer negócios. Uma delas é a população mundial, que vai aumentar muito, chegando a 8 bilhões de habitantes. Outra é a urbanização. Então, em 2030, teremos 2/3 da população mundial que viverão nas cidades, não mais em áreas rurais. O mundo será totalmente, cada vez mais transparente, e isso em termos de marketing digital, em termos de posicionamento empresarial. As empresas que não forem sinceras com suas equipes, com seus colaboradores, não terão mais vez, visto que cada vez mais as pessoas serão PJ, colaborativas e outras nomenclaturas que ainda surgirão. Teremos uma crise climática que já iniciou, mas tem muita gente que não tem conhecimento disso, né? Tem muita gente que não tem noção dos impactos que nós já estamos sofrendo por conta do mau uso da terra pelo ser humano. Pressões por recursos naturais serão fortíssimas, então cada vez mais investimento em tecnologia será necessário, até mesmo para desfazer o mal que nós fizemos à terra, como a dessalinização da água, para poder ter como consumir. A tecnologia limpa será cada vez mais evidente, mais presente até 2030. Os carros elétricos crescerão de 3 milhões hoje para 125 milhões em 2030. A internet das coisas predominará em todos os dispositivos. Eu não sei vocês, quem já tem, né, a IA, né, a internet das coisas já em sua casa, a inteligência artificial, em suas residências, em suas empresas. Isso cada vez será mais normal, as coisas cada vez estarão mais conectadas, equipamentos eletrônicos, a nossa rotina, os nossos hábitos de consumo via celular, Android, Apple, os nossos hábitos de saber como que está o clima, até mesmo para que roupa que você vai vestir, assim por diante. Isso é só um exemplo bem básico daquilo que é interligado. E as políticas globais, né?
É difícil imaginar como as políticas globais sobre clima e outras mega tendências vão se desenrolar. E parece provável que ainda mais do que hoje os negócios terão um papel crucial em impedir então a catástrofe climática. Como eu disse, a tecnologia vai ter que trabalhar muito em prol de desfazer o mal que nós fizemos. E aí eu trago também 10 tecnologias apontadas pelo Fórum Mundial. A primeira é sobre a inteligência artificial, então, que ela assume o comando totalmente. Os carros autônomos representarão nos Estados Unidos 10% da sua frota. Até 5% dos produtos serão impressos já em impressoras 3D. Estima-se que o quinto ali, que tem a ver com esse item, que fala dos órgãos, nós teremos órgãos impressos em 3D, nós teremos ossos humanos já projetados em 3D e adquirido da célula tronco produtos que tornarão esse osso possível de ser implementado realmente no ser humano. Não me lembro ao certo da matéria onde eu li e tirei esse conteúdo, mas já será totalmente possível. E depois também posso compartilhar com vocês a matéria na íntegra. Voltando ali um pouquinho, estima-se que 50% do tráfego da internet, ou seja, aquilo que se movimenta dentro da internet, aquilo que se consome de leitura, será proveniente não mais do ser humano, mas sim de dispositivos automatizados. Ou seja, a sua geladeira vai mandar mensagem para a internet, pela internet, para o supermercado, dizendo que o que acabou já na sua geladeira e o que ela precisa que seja reposto pelo supermercado. Então, esse 50% do tráfego automatizado, ele representa esse tipo de ação. Você terá um supercomputador de bolso em 2023. Os nossos celulares, muitos já são muito melhores que computadores, isso cada vez vai ser mais natural. Cerca de 80% da população mundial estará presente na internet. Os óculos de leitura estarão conectados. Os smartphones poderão ser implantados no corpo. E pelo menos 10% das pessoas terão condições de utilizar ao menos uma roupa inteligente até 2022. Roupa que, isso está próximo, que consegue dizer pra gente se a gente está doente, qual que é a doença, se a nossa pressão está alta, se a nossa pressão está baixa e assim por diante. Bom, 6 bilhões de pessoas terão uma identidade visual. Uma identidade visual e digital. Então isso não significa só acesso à internet, mas o uso das redes sociais que possam trazer autenticidade para uma vida digital e assim como para ganhos, para a economia, para rendimentos. Então, como que as empresas e negócios devem se preparar para esse futuro? Como você, como nós estamos nos preparando para esse futuro? Visto que não podemos esquecer a própria mudança climática, que é a maior ameaça que a gente vê pela frente. Falando um pouquinho mais do digital, da influência digital e do que essa pandemia nos proporcionou, eu trago um case da cerveja Corona. A cerveja Corona, como vocês bem devem saber, ela foi extremamente ameaçada por fake news quando o coronavírus veio para o Brasil, logicamente. E essa cerveja ela foi criada em 1925 e muitas fake news surgiram a respeito da Corona, dizendo que você poderia pegar o vírus bebendo a Corona. Enfim, falou-se em crise de imagem, tá? Foi muito debatido dentro da internet sobre que a Corona estaria passando por uma crise de imagem muito grande devido à similaridade do nome e que ela estava sendo terrivelmente impactada. Bom, o que acontece? Quais seriam os caminhos que a Corona poderia ter tomado? Ou ela poderia ter ficado quieta
e poderia realmente ter perdido consumidores, ou ela poderia efetivamente fazer o que ela fez. E o que ela fez? Ela se posicionou mostrando que não, que pelo contrário, os clientes dela sabem que não existe nenhuma relação entre a pandemia e a marca, e ela ganhou mercado, né? Com isso, o fato mais curioso é que ela conseguiu criar ações na internet revertendo esse cenário e com isso conquistando mais clientes. Se eles serão clientes fidelizados ou não, já é outro ponto, porque muitas pessoas elas tendem a experimentar o novo. Então o marketing ele é muito interessante no quesito de trazer o novo, o insight devido a qualquer razão para que você possa experimentar. Cabe a vários fatores o fato da pessoa decidir ou não se ela vai continuar consumindo Corona. O fato é que houveram muitas brincadeiras com a cerveja e ela conseguiu aproveitar isso da melhor forma possível para o mercado dela. Então, esse é o insight que a gente precisa ter, né? Quem são os meus consumidores? Quem é o meu cliente? Como ele compra? Ele é flexível? Ele não é flexível? O que eu consigo adaptar? O que eu consigo aproveitar dentro da internet? Bom, eu trago aqui um outro autor, ele é autor de alguns best-sellers, ele é fundador da Wilston Eco Strategies, que auxilia as multinacionais a lidar com seus maiores desafios da humanidade. E ele recomenda algumas coisas para a gente. É necessário envolver colaboradores e colegas e conversar com seus consumidores e clientes sobre riscos e problemas. Muitas vezes você vai tomar uma decisão na sua empresa e sabe que vai impactar diretamente no seu público-alvo, mas você toma a decisão por si só. Você nem, eu digo você, nós todos, né, nem pensamos em perguntar para esse consumidor o que ele acha a respeito disso, porque a maioria das pessoas pensa, não, eu sou o dono do negócio, eu sou o dono da empresa, eu vou agir como eu achar melhor, né? E muitas vezes a mudança de comportamento que o digital está proporcionando nas pessoas é significativamente impactante, visto que hoje o seu cliente ele fala com a sua empresa no momento que ele quer. Ele fala bem, ele fala mal, ele apoia, ele derruba, porque a internet é um canal aberto. Então essa mudança de pensamento, esse quebra de paradigma é totalmente necessário quando se fala do digital. Como posicionar a sua empresa no digital? Segundo, considerar fortemente que o aspecto humano, novas tecnologias varrem negócios e profissões, e isso afeta a sociedade, exatamente o que eu já falei de trás para frente. Ser transparente, então as gerações futuras elas esperam cada vez mais transparência e abertura das empresas. Então não tem essa como era lá atrás, do cara não ter noção do quanto que ele ganha, do quanto que o fulano ganha, do quanto que o PJ ganha. A geração futura ela veio para crescer, ela veio para ser empreendedora, ela veio para ganhar mais. Então a transparência nas ações dentro das empresas é o que vai segurar o corpo, a equipe técnica dessa empresa. Até 2030, a geração milênio ela estará próxima dos 50 anos e juntamente com a geração Z, elas formarão a grande maioria da força de trabalho. Então a gente precisa sim considerar todos esses fatores. Melhor ouvir e compreender as suas prioridades e valores a partir de agora do que tentar se adaptar para depois. Então as nossas escolhas como indivíduo, como parte das empresas, sendo nós o que formos, colaboradores, clientes, usuários, empreendedores, investidores, as nossas escolhas elas impactarão diretamente no futuro das empresas. E os negócios em particular, eles terão um grande papel em como o mundo estará daqui para frente. E aí cabe a nós decidirmos se a gente vai ser participante dessas mudanças todas ou se a gente só vai assistir tudo isso daí.
deixar passar. Trago, já tá mais da metade para frente, tá, pessoal, do conteúdo. Então, assim, só tô pontuando porque eu tô falando direto e vocês estão só me ouvindo. Trago um case aqui sobre uma ação. Isso aqui, ela foi uma ação de uma mãe. Ela precisava criar uma festa para o seu filho e ela conseguiu adaptar a comemoração à realidade atual. Ela conseguiu trazer alguns convidados para a festinha do seu filho online. Bom, isso foi só o primeiro insight que essa mãe teve, tá? Eu vou transformar a festa do meu filho, que é muito esperada por ele, de uma festa física para uma festa online. Como que você tem adaptado o seu modelo de negócio para que ele funcione na atualidade? 2. Depois de adaptar a festa para o modelo online, ela começou a desenhar as experiências que os participantes viveriam nessa festa. Então, será que nós, como empresários, desenhamos a experiência para o nosso cliente? Será que nós nos colocamos no lugar do nosso cliente e a gente sabe quais são, desculpe a expressão, os perrengues que eles podem passar diante do processo de compra que eles têm dentro da nossa empresa? Será que quando a gente vai fazer uma mudança, a gente também desenha essa experiência que a gente quer que o cliente passe e acompanha para ver se isso realmente está sendo real? A mãe, então, ela organizou alguns brindes para que os amigos topassem participar da festa. Porque eu digo para vocês o seguinte, que nem depois dessa pandemia, muita gente começou a fazer live, não é verdade? É live para lá, live para cá, reunião para lá, reunião para cá. O fato é que tá todo mundo muito ocupado, para quem quer se ocupar. E aí, será que a mãe pensou nisso também? Ela avaliou esse cenário e conseguiu entender que ela teria que estimular essa atitude. Ela teria que estimular para que os amiguinhos do filho dela parassem tal hora, tal dia, entrassem no computador, logassem para participar de uma festa online. Nossa, que negócio esquisito. Aí ela proporcionou os brindes, né? E você, como empresário, como que você mostra a gratidão pelo seu cliente que confia em você e te apoia em épocas difíceis? Nesse momento de pandemia, uma das maneiras como muitas empresas mostraram a gratidão pelos seus clientes foram em renegociações, né? Isso é um dos exemplos que não tem muito a ver com esse case que eu estou mostrando aqui, mas é um dos exemplos que também nós, como empresários, temos que avaliar, porque todos com certeza passamos por isso. Então, se você conhece alguma história legal quanto essa, compartilha com a gente. Desculpa. Não é pandemia não, viu? É que a voz secou. Alguns itens digitais básicos, né, como vocês já devem ter percebido, a Adriana já falou bem pra caramba aí. A Vínculo é uma agência de marketing digital. Então, alguns itens básicos que as empresas precisam ter, tá? Esses são canais digitais que vocês precisam pensar em começar a proporcionar para o seu negócio. Então, eu vou dizer para vocês, a Vínculo como agência tinha YouTube, mas nem usava fortemente. O quanto nós passamos a usar na pandemia, eu já perdi a conta de quanto eu progredi, porque nós como pessoas podemos ser o que somos, nos formamos para ser alguém, a ter alguma profissão. Porém, isso não significa que você tem habilidade para parar e fazer uma live, para fazer um vídeo, colocar no YouTube, para fazer o que for. Mas, mais uma vez, temos que quebrar paradigmas cada vez mais. É fácil você colocar alguém, designar alguém, pode ser também, né? Designe alguém para fazer o seu papel. Trago mais um livro aí que acho que é espetacular e cabe muito bem com o momento que a gente está vivendo. Mais algumas dicas que eu dou nas redes sociais: explore o uso de hashtags. Tem aí alguns aplicativos, LeTag. O LeTags é para analisar
as melhores hashtags do momento. Trago o aplicativo para salvar live, para fazer stories, para fazer arte, para fazer vídeo e para baixar também vídeo pesado. Bom, a cerveja Corona... Opa, é isso. Acho que aquele slide ali acabou trocando de lugar, deve ter sido na hora de exportar do PowerPoint para o PDF. Peço desculpas. É isso que eu tinha para falar. Eu procurei ser rápida, porque acho que pode ser entediante eu ficar prolongando mais aqui. Se porventura eu tenha sido muito rápida, fiquem à vontade agora para a gente poder discutir todo o assunto aí, tá bom? Eu vou dar um stop aqui no meu compartilhamento de tela para a gente poder se ver e aí eu deixo com o Ricardo. Obrigada, Ricardo. Seu microfone, Ricardo. Tá mutado. Aí, legal.